Em 28 de abril de 1945, o mundo testemunhou um espetáculo dramático, a execução brutal de Benito Mussolini, o outrora reverenciado Il Duce da Itália fascista. Após anos de governo de ferro, seu reino de terror chegou a um fim abrupto e ignominioso. Capturado por partisans italianos perto da vila de Dongo, enquanto tentava fugir para a Suíça, Mussolini e sua amante, Clara Petacci, foram sumariamente executados. Este ato de vingança, realizado por seus próprios compatriotas, marcou um forte ponto de virada na história, sinalizando a queda definitiva do fascismo na Itália e prenunciando a morte de seu principal arquiteto. A execução de Mussolini, um evento cru e visceral, transcendeu o reino do mero assassinato político. Serviu como um poderoso símbolo de retribuição, um acerto de contas público pelos anos de opressão e brutalidade que definiram seu regime. As imagens de seu corpo sem vida, pendurado ao lado de outros líderes fascistas mortos na Piazzale Loreto, em Milão, chocaram o mundo e enviaram uma mensagem clara: a era do fascismo havia terminado. Este ensaio irá mergulhar nos eventos que levaram à morte de Mussolini, explorando sua ascensão ao poder, as realidades brutais de seu regime e as circunstâncias que cercam sua captura e execução. Além disso, examinará o significado simbólico de sua morte, seu impacto nos últimos dias de Adolf Hitler e sua contribuição para o colapso final do sonho fascista. Imagem. Fotografia em preto e branco de um Benito Mussolini mais jovem, com o rosto sério em um uniforme militar. Em 27 de abril de 1945, Benito Mussolini foi capturado por partisans italianos na pequena cidade de Dongo. Ele estava tentando fugir para a Suíça disfarçado de soldado alemão. Os partisans o reconheceram rapidamente e seu destino foi selado. Isso marcou o começo do fim para o líder fascista, que outrora governou a Itália com mão de ferro. A captura foi um ponto de virada, não apenas para a Itália, mas para o mundo inteiro, sinalizando o colapso iminente das potências do eixo na Europa. Finalmente, este ensaio analisará o legado duradouro da queda de Mussolini e as lições cruciais que ela oferece sobre os perigos sedutores do totalitarismo, a importância da liberdade individual e a necessidade constante de vigilância contra as forças do ódio e da opressão. Ao compreender o passado, podemos navegar melhor pelas complexidades do presente e nos esforçar para criar um futuro livre da tirania que Mussolini personificou. A morte de Benito Mussolini marcou um ponto de virada significativo não apenas para a Itália, mas para o mundo inteiro. À medida que a notícia de sua execução se espalhava, a reação imediata foi uma mistura de emoções. Na Itália, a queda do Duce trouxe uma sensação de alívio, mas também uma profunda humilhação. O povo italiano, cansado de anos de guerra e do regime fascista, enfrentou a difícil tarefa de reconstruir sua nação. A Itália do pós-guerra passou por uma mudança sísmica em seu cenário político. A monarquia, cúmplice na ascensão de Mussolini ao poder, foi abolida em um referendo de 1946. Nascia a República Italiana, trazendo consigo uma nova Constituição que enfatizava os princípios democráticos e os direitos humanos. Este período viu o surgimento de novos partidos políticos, com a Democracia Cristã e o Partido Comunista Italiano, se tornando os principais atores na política do país, tipo um fla-flu da política, sabe? Socialmente, o impacto da morte de Mussolini e o fim do regime fascista foram profundos. A sociedade italiana lutou com os horrores do passado, buscando justiça pelos crimes cometidos durante o regime fascista. Os julgamentos de Nuremberg e os subsequentes tribunais de crimes de guerra serviram como um lembrete do compromisso da comunidade internacional com a justiça e os direitos humanos. Igualzinho quando a gente busca justiça depois de um jogo roubado do Brasileirão. Economicamente, a Itália enfrentou enormes desafios.
A guerra havia deixado o país em ruínas, com infraestrutura destruída e indústrias paralisadas. No entanto, com a ajuda do Plano Marshall, a Itália lentamente começou a se reconstruir. Os anos 1950 e 1960 viram um período de rápido crescimento econômico, muitas vezes referido como o milagre econômico italiano. Essa era transformou a Itália em uma das principais nações industriais do mundo, quase um boom econômico, tipo quando descobriram petróleo no pré-sal. Em um contexto mais amplo, a morte de Mussolini sinalizou o fim de uma era de regimes totalitários na Europa. Hitler, que observava atentamente o destino de seu aliado fascista, enfrentou sua própria queda logo depois. O colapso dessas ditaduras abriu caminho para uma nova ordem mundial, que buscava evitar que as atrocidades do passado se repetissem. Imagina, o mundo sem ditadores, tipo um sonho de uma noite de verão. Gap 2 À medida que a Itália seguia em frente, a memória do governo de Mussolini e o sofrimento que causou permaneceram como um poderoso lembrete dos perigos do totalitarismo. As lições aprendidas com este capítulo sombrio da história continuam a moldar o cenário político e social da Itália até os dias de hoje. É como diz o ditado: água passada não move moinho. Mas a gente aprende com os erros, né? Erros. A morte de Benito Mussolini reverberou pelo mundo, marcando um momento crucial, não só para a Itália, mas para o mundo inteiro. À medida que a notícia de sua execução se espalhava, os países reagiram com uma mistura de alívio e horror. Nas nações aliadas, a morte de Mussolini foi vista como um símbolo do fim iminente da Segunda Guerra Mundial e uma vitória sobre as forças do fascismo. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a execução serviu como um lembrete brutal das realidades da guerra. Ressaltou a importância de derrotar os regimes totalitários e restaurar a paz e a democracia. Líderes como Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill viram a queda de Mussolini como um passo crítico para a derrota final de Hitler e das potências do eixo. Enquanto isso, na União Soviética, Joseph Stalin interpretou o evento como uma validação do avanço implacável do Exército Vermelho contra as forças fascistas. Isso fortaleceu o moral das tropas soviéticas, que já estavam fazendo avanços significativos na frente oriental, lembrando até as vitórias na Batalha de Stalingrado. A morte de Mussolini também teve profundas implicações para a Aliança do Eixo. Adolf Hitler, que havia acompanhado de perto o destino de seu homólogo italiano, ficou abalado com a notícia. Pronunciava sua própria ruína iminente, apressando sua decisão de cometer suicídio poucos dias depois. A queda desses ditadores marcou o colapso das potências do eixo e o fim de uma era de regimes opressores. Na esteira desses eventos, o mundo começou a vislumbrar uma nova ordem global. As atrocidades cometidas durante a guerra destacaram a necessidade urgente de cooperação internacional e segurança coletiva. Isso levou à criação das Nações Unidas em 1945, uma organização dedicada a prevenir futuros conflitos e promover os direitos humanos, tal como a Liga das Nações tentou fazer após a Primeira Guerra. A criação da ONU foi uma resposta direta aos horrores da Segunda Guerra Mundial, incluindo os regimes brutais de Mussolini e Hitler. Representou um compromisso da comunidade internacional em defender a paz e a justiça, garantindo que tais atrocidades nunca mais acontecessem. À medida que as nações se uniram para formar esta nova instituição, as lições aprendidas com o governo de Mussolini e seu fim violento serviram como um poderoso lembrete dos perigos do poder sem controle e da importância de salvaguardar os valores democráticos, como se viu na resistência italiana e em outros movimentos antifascistas. O legado de sua execução continua a influenciar as políticas internacionais e a busca global pela paz até os dias de hoje. Gap 2 O mundo havia virado uma página, mas as memórias do passado permaneceram gravadas na história.
guiando as gerações futuras rumo a uma ordem mundial mais justa e pacífica.